Então, a gente já se conhecia, mas era assim, aquele conhecido, né? Não era uma coisa que eu tinha um vínculo, uma amizade e tal. E a gente começou a se aproximar, até que essa aproximação foi ficando muito bacana e a gente começou a conversar muito. Só que assim, desde o começo, por ter essa diferença de idade, eu sentia que eu mesma tinha um pouco de preconceito, né, em algumas coisas. E aí eu falava pensava algumas coisas, a idade, nananã. E, enfim, a gente foi se aproximando e ficando amigo e saindo, tal, até que chegou num carnaval aí na vida e a gente acabou ficando. E aí, as minhas amigas começaram a meio que, curte, não vai dar em nada. E quando eu percebi que ia dando, e as pessoas me falando, e aí eu ia falando a idade, e falava, não, as pessoas começaram a me falar coisas que hoje eu entendo, hoje eu sei que são horríveis, né? As pessoas começaram, não, mas, gente, ele vai te largar. Outras amigas minhas falaram, você não acha que você precisa de um homem, né, que te leve pra jantar, que provenha, né, porque realmente a nossa sociedade ela tá muito em cima desse cenário de que o homem provém, por mais que a gente já tenha caminhado, eu acho que a gente caminhou muito já, mas ainda tem essa coisa do cenário, né, quem é o seu marido, com quem você vai casar, né, o que ele faz? E eu comecei a acreditar nesse discurso mesmo, sabe, porque é um discurso que não era uma pessoa, uma amiga falando, era uma amiga, era um familiar, era uma pessoa próxima, e aí eu comecei a me assustar mesmo, e eu sempre fui, né, uma pessoa super confiante, assim, porque eu sempre falei, eu gosto da pessoa que eu venho me tornando, né, e aí, de repente, eu comecei a ficar meio desesperada e comecei a perguntar para as minhas amigas, eu faço alguma coisa? Será que algum procedimento? Será que melhor eu malhar mais? E eu ficava olhando, eu ficava passeando, assim, andando no shopping, pensando assim, será que as pessoas estão olhando? Será que as pessoas estão me achando velha perto dele, né? Eu ficava com essa pira por conta desses comentários que as pessoas faziam pra mim. E aí, eu comecei a perceber também o quanto as relações hoje em dia, elas parecem, né, para algumas pessoas, estarem presas a uma casca. Então, é a sua casca. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com a minha casca ou eu não cuidar direito da minha casca, pode ser que, né, eu não consiga segurar o amor. E aí já tinha um prazo de validade por conta da idade, como se todos os relacionamentos podem acabar, né, óbvio, né, a gente fala, gente, não tem essa coisa de prazo de validade, mas eu fico imaginando, se um dia, né, o nosso relacionamento acabar, ó lá, por conta da idade, como se só relacionamentos com diferença de idade acabassem, sabe? Então é muito louco, eu te avisei, sabe? Essas coisas que não é verdade. Hoje eu vejo, hoje eu sei. E eu sempre falei pro Gustavo, assim, a gente tem que estar junto enquanto a gente estiver feliz, enquanto a gente tiver amor, enquanto a gente quiser. E eu sempre disse isso, e aí quando as pessoas começaram a me perguntar, né, e se eu vou saber que a gente teve um ótimo, excelente relacionamento e foi infinito enquanto durou. Essa é a minha máxima, sabe? Eu até fico meio emocionada porque é uma coisa que pra mim pesou bastante, sabe? Assim, no começo. E eu pensei em terminar várias vezes. Ele não, né? A madura, né? A mais velha. Eu pensei em terminar várias vezes porque eu achava que não ia ser aceito, que eu ia sofrer, sabe? Eu ficava pensando nisso também, assim, não, eu tô feliz, eu tô certa disso, mas olha quantas coisas, né, que estão indo contra. Né, as famílias, os amigos fazendo piada, né? Eu preciso passar por tudo isso? Não preciso não, né? Se não fosse por ele, né, falar assim, ei, peraí, não, pode parar, mocinha. Talvez eu não tivesse tido the time of my life, sabe? Eu acho que muitas pessoas falaram o quanto eu ia perder, né? Olha, você vai perder isso, olha, lá na frente você vai perder, lá na frente vai ser pior, né? E as pessoas não têm ideia do quanto eu ganhei, porque eu me ganhei de volta, né? O quanto eu me sinto eu mesma e eu tô feliz. E eu acho que a vida me provou muito isso, que a gente tem que sempre, assim, dar de tudo pela nossa paz, pela nossa felicidade, né?
E é isso que eu tô fazendo hoje. Eu tô indo atrás do que me faz feliz, do que me faz bem, do que me diverte, do que me traz paz. E as pessoas hoje, a gente tá eu acho que num período, assim, de muito estresse, as pessoas estão com ódio, sabe? As pessoas têm nojo de certas coisas que elas nem conhecem, né? Então, ai, você viu aquilo? Mas você nem conhece, né? Ai, eu não gosto disso. Mas você foi lá ver? Que me lembra muito os meus alunos de educação infantil, né? Quando a gente fala assim, olha, come a cenoura, ai, não gosto. E o quanto as pessoas estão aí na rua apontando o dedo pra todo mundo, sem conhecer, sem saber, sem perguntar. Eu acho que isso é uma coisa também que tá faltando bastante. Perguntar, sabe? Pergunta. Você tá feliz? Nunca, ninguém. No meio de tudo isso, ninguém. Quando eu comecei a falar, ninguém falou, mas você tá feliz? Mas como que tá isso? O que você tá sentindo? Né? O que mudou? As pessoas sempre falavam assim, mas ixi, mas sua mãe já sabe? Nossa, mas seu ex já sabe? Nossa, mas e os pais dele sabem? Mas sabe tua idade? Mas sabe o que você fez? Então, sabe o quanto tudo isso é mais importante do que a felicidade da pessoa? Hoje eu posso... Eu tô muito mais tranquila, né? Porque já passou um tempo. E hoje eu consigo ver o quanto as pessoas que se permitiram, porque algumas pessoas ainda não se permitiram, ainda estão meio... Mas o que é isso, né?